Fala galera, tudo jóia? Vamos começar aí o vídeo do exercício 7 finalmente, né? Desculpem a demora aí, qualquer coisa a gente pode remarcar a prova. Quem assistir esse vídeo fala isso pra mim depois no dia da aula. Espalhem essa notícia boa por aí. Vou estar postando os vídeos, vocês vão ter um primeiro vídeo sobre o resto da lista, né? Dos exercícios que a gente não tinha corrigido. E esse exercício 7 vai ser o exercício só sobre balanceamento. E aí eu vou ir dando dicas para vocês. Eu recomendo fortemente que você não conte só com a observação desse exercício, porque vai dar errado, tá? Balanceamento é uma coisa que você aprende fazendo. Infelizmente, eu posso sugerir para vocês, deixa eu ver aqui se eu consigo já mostrar um site bem interessante que eu posso deixar na descrição do vídeo, que chama PHET Colorado. Nesse PHET Colorado, ele é um site de simulações relacionadas à educação, às ciências, né? E ele tem uma simulação bem interessante que chama balanceamento químico. Eu vou deixar o link para vocês vão gostar. Ele é como se fosse um jogo, na verdade. Ele vai trazer para você uma simulação, então você vai apertar o play aqui, ó. E por que é interessante? Porque essa simulação ela é mais visual. Ela vai trazer para você aqui a introdução, e aí na introdução ele mostra para você, não sei se vocês conseguem visualizar, deixa eu ver se eu consigo dar zoom. Galera, infelizmente não consigo dar zoom aqui, tá? Mas acho que dá para ver, pelo meu vídeo aqui dá para ver certinho. Ele consegue mostrar para você o número de moléculas, o número de estruturas, né? Então, por exemplo, né, para balancear essa equação que ele está colocando, você tem duas bolinhas azuis, duas bolinhas brancas e está formando uma bolinha azul com três brancas. E aí dá errado, né? O balanceamento não vai bater assim. Você vai ver que para você igualar primeiro vai ter que balancear as bolinhas azuis. Ó, duas bolinhas de um lado. Meu gato vai ficar aí de fundo, pessoal. Acostumem com isso, que ele é meio manhoso mesmo. E mais duas bolinhas brancas aí. Se você colocar, você vai ter 6 bolinhas brancas. Do outro lado você tinha também 6 brancas. Então ele vai te mostrar como você balanceia as equações. Ele vai aparecer esse rostinho feliz, ó que legal, né? Ele vai aparecer umas outras opções de equações para você treinar. Mas aí você treina aqui e tal. Você pode colocar uma balancinha, você pode fazer ali um sinal de igual diferente, você pode fazer algumas coisinhas assim. E depois de praticar esse jogo, você pode vir para ele aqui, ele tem nível 1, 2 e 3, você vai jogar ele e vai tentar acertar. Toda vez que você acertar um balanceamento, ó, errei, parece se tentar de novo, vou tentar de novo, aí agora eu vou acertar, assim vai bater. Aí eu ganhei 1 ponto. Se eu acertar de primeiro eu ganho 2 pontos. E óbvio, o objetivo é você fazer 10 pontos. São 5 balanceamentos para acertar. Fiquem à vontade para tentar, tá joia? Vou deixar o link aqui, ó, na descrição do vídeo. E aí não esquece de curtir e assinar o canal. Vocês já sabem que isso é piada, né? Então vamos lá. Vamos para o balanceamento aqui. Nós temos bastante equação para balancear, tá? Questão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 questões. 8 equações químicas para balancear. Eu fiz aqui um outro documento que fica um pouquinho mais fácil, porque eu vou separar esses balanceamentos, tá? Vou deixar aqui 2 dicas para vocês. A dica eu acho que eu já falei no vídeo 6, mas eu vou fazer ela de novo. Hidrogênio e oxigênio tem que ficar para o final. Eu vou deixar eles 2 por último, tá? Mas exclusivamente esse oxigênio aqui, ó galera. O oxigênio tem que ser o último átomo balanceado, tá? Na grande maioria das vezes, o balancear o oxigênio vai bagunçar tudo. Então não compensa balancear ele no começo, tem que balancear ele só no final, tá? Só para mostrar para vocês, né? Vamos supor aqui, ó, eu tenho 2 oxigênios aqui no meu reagente, né? Eu tenho oxigênio igual a 2. E aqui no meu produto eu tenho oxigênio, ó, igual a 3. Pô, se eu começar balanceando isso daqui, se eu balancear, por exemplo, colocar aqui, ó, vou multiplicar o oxigênio por 3, aí eu vou ter 6 oxigênios. Nossa, 6 oxigênios. Aqui eu tenho 3 oxigênios no total. Como que eu posso balancear isso aqui, igualar isso aqui? Eu vou multiplicar esse cara, ou eu vou multiplicar esse cara por 4? O que eu vou fazer para balancear? Como eu tenho 2 oxigênios aqui, ó,
no meu produto, fica difícil balancear esse oxigênio. Por isso que a gente deixa ele para o final, tá joia? Vamos começar esse balanceamento aqui da questão, dessa questão 1 aqui pra gente. Eu tenho C4H10O2 formando CO2 e H2O. Vou fazer aquela metodologia, vou fazer pelo menos os 3 primeiros exercícios com aquela metodologia que a gente fez em sala de aula. Eu divido a equação em 2 partes e aí eu começo o balanceamento dessa equação em 2 partes. Eu vou fazer aqui, ó, dividir bem, dividir bastante. E vou colocar carbono, hidrogênio, oxigênio, carbono, hidrogênio, oxigênio. E vou começar as contagens. Então, ó, carbono, oxigênio, tal, tal e tal. Ó, carbono, por exemplo, quantos carbonos eu tenho? Tenho 4 carbonos aqui nessa equação. Hidrogênios, tenho 10 hidrogênios aqui. Oxigênios, tenho 2 oxigênios aqui. Nesse outro lado, a gente tem, olha só, carbono, 1 carbono só. Oxigênio, nós temos 2. Com esse outro aqui, não é 2, é 3, então no total. E hidrogênio nós temos 2. Percebe que está bem desbalanceada a nossa equação. Vamos começar balanceando. Deixa o H e o O para o final. Começa então, vou começar pelo H. Ó. O H, pelo C. Ó. O C é o átomo que é diferentão aqui. Bom, eu tenho um átomo de carbono só desse lado. Eu tenho 4 átomos de carbono do outro lado. É óbvio que eu vou então ter que aumentar esse lado aqui. Como que eu vou fazer? Bom, se eu tenho só um átomo de carbono, se eu multiplicar isso aqui por 4, eu vou conseguir 4 átomos de carbono. Então eu vou multiplicar esse lado aqui por 4. Repara que quando eu faço isso, eu aumento a quantidade de carbonos, aumento a quantidade de carbonos. Só que eu também aumento a quantidade de oxigênios. E aí, se eu aumento essa quantidade de oxigênios, eu também tenho que alterar essa quantidade de oxigênios aqui, né? Aqui, ó, 4 vezes 2 oxigênios que eu tinha, eu vou ter um total, então, de 8 oxigênios e 4 carbonos ali. Tudo bem? Vamos supor que você esteja aí fazendo correção e fala, cara, o que o Matheus falou? Não entendeu até aqui? Já volta. Já começa de novo para entender por que a gente está multiplicando esse carbono por 4. Isso que é importante entender até agora, tá? Não tenta finalizar já a sua operação. Pô, Matheus, mas eu estou aumentando o carbono e o oxigênio. Eu faço o que com ele agora? Lembra que o oxigênio é só no final. A gente não vai olhar para o oxigênio agora. Deixa ele para o final da tua conta, tá? Então, ó, fiz o carbono. Resta para mim balancear o H ou o O. Vamos tentar balancear o H ou o O. Bom, o oxigênio eu tenho que deixar para o final. Se eu tenho que deixar para o final, eu vou focar agora nesse cara aqui e nesse cara aqui. Eu sei que esse hidrogênio aqui tem uma quantidade igual a 10. Enquanto que esse outro hidrogênio aqui tem uma quantidade igual a 2. Bom, se eu tenho só 2 hidrogênios aqui, eu posso multiplicar isso por algum valor que vai resultar também, ó, em 10 hidrogênios. Que número multiplicado por 2 vai dar 10? Bom, se eu fizer 2 vezes 5, 10. Então eu posso colocar aqui, ó, 5. Eu vou ter então agora, ó, 5 vezes 2 hidrogênios, 10 hidrogênios. Repara que esse 5 também multiplica essa quantidade de oxigênio aqui. Então agora eu tenho 5 vezes O, eu tenho mais 5 Os. Ou seja, eu tenho 8 oxigênios aqui, eu tenho 5 oxigênios aqui, eu vou ter um total de 13 oxigênios na nossa estrutura, na nossa molécula. Bom, balanceei carbono, o carbono dá ok aqui, ó. Balanceei hidrogênio, balanceei, tá ok aqui. Falta o oxigênio. Eu tenho 13 oxigênios desse lado. E desse outro lado, pessoal, olha só, repara que coisa interessante. A gente só tem 2 oxigênios. Eu preciso de igualar essas quantidades. Se você reparar, em todas as situações a gente multiplicou por número inteiro. Multiplicamos por 4, multiplicamos por 5. Nesse caso, 2 vezes, se eu fizer aqui 2 vezes qualquer número que eu quiser inteiro, ele não resulta em 13. Então eu tenho que pensar agora no número quebrado, no número decimal, aquele número com vírgula, né? Então vamos pensar, ó, 2 vezes quanto dá 13? Ou se você quiser, faz 13, não é o número que você quer chegar? Dividido por 2, ó, 13 dividido por 2. Isso aqui vai dar 6,5. Então se eu multiplicar 2 vezes 6,5,
Isso aqui vai dar o balanceamento correto, tá? Como não tem muito espaço, eu vou desenhar aqui do lado, eu vou escrever aqui do lado a nossa equação completa, tá? Vou desenhar em preto mesmo. C4H10 mais 6,5 O2 formando 4CO2 mais 5H2O. Quase não deu espaço aqui, mas tudo bem, deu até agora, até que não ficou tão ruim. Então olha só, a gente conseguiu balancear. Tá certo esse balanceamento? Teoricamente sim, tá certo. Se você pegar alguns artigos, a comunidade científica, pessoas que sabem sobre química vão olhar para essa equação e falar, pô, eu entendo essa equação, dá para entender o que está escrito aí, tá joia? Só que, para nós aqui do ensino médio, é interessante que a gente deixe essa equação somente com números inteiros. É quase que uma questão estética, tá joia? Deixar essa equação mais bonitinha. Vamos tirar esse número decimal dela. E aí vocês podem estar se perguntando, pô, Matheus, mas como que a gente vai fazer para deixar isso aí, transformar isso daí num número decimal? Então, galera, para deixar deixar número decimal não, deixar em número inteiro. Então, galera, para tirar esses números decimais, deixar tudo com número inteiro, eu tenho que pensar aqui, ó, 6,5. Como que eu transformo 6,5 no número inteiro? Tem uma maneira. Eu posso pegar isso daqui, ó, e multiplicar por 2. 6,5 por 2, eu sei que vai dar 13. 13 é um número inteiro? É um número inteiro. É o que eu quero? É o que eu quero um número inteiro. Só que, lembra daquela lei de Proust? Quando eu aumento a proporção de um reagente ou de um produto, eu tenho que variar as outras quantidades, ó, na mesma proporção. Aqui é 1, né? Eu tenho que variar essas quantidades na mesma proporção. Então, se eu aumentei esse cara vezes 2, o que vai acontecer com esse cara? Eu tenho que aumentar vezes 2. E esse cara? Eu tenho que aumentar vezes 2. E esse outro cara, o que eu tenho que fazer? Aumentar vezes 2. Eu tenho que aumentar todos vezes 2, por quê? Porque eu estou tentando tirar o meu número decimal, 6,5, e transformar ele no número inteiro. E aí a nossa equação vai ficar um pouquinho diferente, né? Quando eu fizer aqui, ó, 1 vezes 2 dá 2C4H10 mais 13O2 formando 8CO2 mais 10, deixa eu vir aqui para o lado, 10H2O. Essa é a nossa resposta, tá? Isso aqui é a resposta que a gente tem que chegar depois de fazer aquela soma. Numa prova minha, eu iria aceitar isso daqui. Se você chegar a aceitar isso daqui, eu ficaria muito feliz. Só que a realidade, pessoal, pensando, né, lógico, né, pensando assim em vestibulares, pensando em questões que vão além só da sala de aula no quesito aprender o balanceamento. É isso que a gente está tentando fazer aqui, porque o balanceamento é uma porta de entrada para as outras matérias de química. Concentração, equilíbrio químico, estequiometria, termoquímica, eletroquímica, todas as outras áreas que a gente vai visitar nesse ano, no próximo ano e no terceiro ano médio, elas dependem desse balanceamento. É importante saber esse balanceamento para isso, tá? E nesse quesito de vestibular, de outras questões, de outras matérias, é interessante que você deixe o balanceamento com esses números aqui inteiros, né? 13, 8, 10 e 2. É interessante, tá bom? Então, se eu puder te recomendar alguma coisa, eu recomendaria que você aprendesse a fazer o balanceamento até essa parte aqui, que é, inclusive, tá, a nossa resposta. Beleza? Jóia. Vamos para o próximo, então. Próximo balanceamento é esse balanceamento aqui, né? C2H6O. Nesse balanceamento do C2H6O, nós temos aqui, então, uma molécula que chama, inclusive, etanol, tá? Essa molécula aí é a molécula de etanol. E essa molécula de... Quer dizer, pode ser etanol, mas poderia ser outra coisa? Pode ser outras coisas. Mas provavelmente é uma molécula de etanol. Ela está sendo queimada com O2 e está formando CO2 e H2O. Tá? Então, nessa reação química aqui, ele está te pedindo mais uma vez para balancear. O que a gente vai fazer primeiro? Esquece oxigênio, esquece hidrogênio, foca
nas outras coisas, nos outros átomos que dá para balancear. Mais uma vez, eu vou dividir isso aqui em duas partes, na parte do produto e na parte do reagente. Reagente à esquerda, produto à direita. E eu vou olhar aqui, ó, os átomos que eu tenho: carbono, hidrogênio H e oxigênio, carbono, hidrogênio H e oxigênio. Eu tenho 2 carbonos, eu tenho 6 hidrogênios, eu tenho 1 oxigênio desse lado. Do outro lado eu tenho 1 carbono, eu tenho 2 Hs, 2 hidrogênios, né? E eu tenho 3 oxigênios. Pô, Matheus, de novo 3 oxigênios, de novo 3 oxigênios. Esse balanceamento aqui vai ser um pouquinho mais tranquilo do que o primeiro. Tá joia? Vocês vão ver isso daqui. Vou deixar vocês falarem aí no final. Comenta no vídeo. O segundo balanceamento é fácil ou é difícil? Tô zoando, não comenta não. E aí assim, galera, eu tenho aqui C2H6O. Eu vou olhar então primeiro para o carbono. Pô, o carbono é um átomo diferente de H e O. Então vamos lá. Eu tenho 2 carbonos desse lado. Eu tenho 1 carbono só do outro lado. Para igualar, tem que pensar o que eu posso multiplicar por 1 que vai dar 2, né? É o 2, obviamente. Então, 2 carbonos aqui. Só que lembra que quando eu faço isso, esse 2 multiplica a quantidade de carbono e multiplica a quantidade de oxigênio. E aí a quantidade de oxigênio, ó, aqui passa de 2 oxigênios, passa para 4. Então aqui não é mais 3, ó. É 4 desse CO2 aqui e tem mais um aqui do oxigênio, ó. Tenho 5 no total, tá? Balancei os carbonos, ó. Esse carbono está ok, esse carbono está ok. Vou olhar já para o oxigênio? Não, esquece o oxigênio, cara. Oxigênio é só no final. Eu vou olhar agora para o H, para o hidrogênio. Eu tenho 6 hidrogênios aqui, eu tenho 2 hidrogênios aqui do outro lado, ó. 6 da esquerda e 2 da direita. Pô, que número vezes 2, ó? Que número que eu vou fazer aqui, ó, vezes 2, que vai dar 6 para mim? Pô, 2 vezes 3, 6. Então, se eu pegar esse H2 aqui em cima e multiplicar por 3, o que vai acontecer? Ó? 3 vezes 2, 6. Só que lembra que isso vai multiplicar também as quantidades de oxigênio. Ó. Tira esse 1 aqui, ó, passa a ser 3. Eu vou ficar com um total de 7 oxigênios de um lado, tá? Só que os hidrogênios agora, ó, estão balanceados. Balancei o carbono, balancei o hidrogênio, só agora eu vou para o oxigênio. O que eu vou fazer aqui primeiro? Ó? O oxigênio, eu tenho 1 à esquerda e eu tenho um não, ó, contei errado, né? Aqui tem 1, tem mais 2 aqui, tem 3 no total. Mais um erro, pessoal, quero que vocês joguem isso na minha cara depois. Eu tenho 1 oxigênio aqui à esquerda, eu tenho 2 oxigênios à direita. À direita não, na mesmo lado aqui da equação, só que um pouquinho mais para a direita. Então eu tenho 3 no total. Eu tenho 3 oxigênios aqui e eu tenho 7 oxigênios ali do outro lado. Só que repara que esses oxigênios, eles são assim, nessa ordem aqui, ó. 1 oxigênio mais 2 oxigênios, isso está dando 3. Eu quero agora que o meu resultado dê 7. Então eu posso pensar assim, ó, que número eu posso multiplicar aqui por 2? E aí quando eu somar esse valor de novo, ele vai dar 7. Pensa comigo, ó. Se eu fizesse 2 vezes 3, daria 6. 1 aqui mais 6 aqui, não resultaria em 7? Então eu não posso vir aqui nesse O2 e pensar assim, ó, se eu multiplicar isso aqui por 3, eu vou ter 6 Os aqui, com 1 O aqui, eu vou ter 7 no total, 7 do outro lado. Acabou o balanceamento. Repara que todos os números são números inteiros, nós não tivemos nenhum problema de número decimal agora, então a gente vai focar em só reescrever a nossa resposta. Galera, numa prova, não deixa a resposta toda zoada desse jeito aqui, ó. Isso aqui não dá nem para ler direito o que vocês escreveram, tá? Não dá para ler direito o que está escrito ali numa prova, né? Então é lógico que numa prova você vai pegar e você vai reescrever a sua resposta. Vai escrever assim, ó, C2H6O mais 3O2 que reage e forma 2CO2 mais 3H2O. Essa aqui é a nossa querida resposta dessa questão 2. Beleza? Espero que ela tenha sido um pouco mais fácil aí para vocês de acompanhar agora, tá? Ó, eu vou fazer essa terceira questão aqui agora com vocês, beleza? A do FeS2.
Vou fazer o balanceamento dela nessa mesma metodologia que a gente está usando, tá bom? Então, ó, repara que a gente tem ferro, a gente tem enxofre e a gente tem oxigênio de um lado, ferro, enxofre e oxigênio do outro, e vamos fazer as contas aí de quantos a gente tem de cada lado. Esse Fe eu tenho 1, o S eu tenho 2 e o O eu tenho 2 também de um lado, e do outro lado eu tenho 2 Fe, eu tenho 5 O e eu tenho um enxofre só, um S só, tá? Vou partir agora então para o meu balanceamento. Aqui você pode escolher balancear primeiro tanto o S quanto o Fe, tanto faz aí, não é nenhum problema você optar por um ou por outro, tá? Ou pelo outro. O interessante aqui, no entanto, é você deixar o oxigênio para o final, que é a dica ali básica, que eu já dei para vocês algumas vezes essa dica. E vamos lá. Eu vou começar pelo ferro, tá bem? No caso, ó, eu tenho 2 ferros aqui desse lado. Vou trocar a corzinha da caneta rapidamente. Eu tenho 2 ferros aqui desse lado, tenho um só da esquerda, né? Então, para igualar, eu vou ter que multiplicar isso aqui por 2. Ó. Vou colocar um 2, então, bem aqui. Beleza? 2FS2, então, agora. Lembrando que esse 2 aqui multiplica a quantidade de ferros, mas ele também multiplica a quantidade de enxofres. Então, agora, eu também tenho, ó, 2 vezes 2 enxofres, eu tenho 4 enxofres aqui no total. Beleza? Lá do outro lado, ó, já balancei os ferros, vou balancear agora os enxofres. Desse outro lado, eu tenho só um enxofre, enquanto que eu tenho 4 do outro lado. Para igualar, vou multiplicar isso aqui por 4. Então, vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui em cima, vou colocar um 4 do lado do enxofre. Esse 4 aumenta a quantidade de enxofres, mas aumenta a quantidade também dos oxigênios. Né? 4 vezes 2 oxigênios, isso aqui só já vai dar 8 oxigênios, né? 4 vezes 2, 8. E eu tenho 3 oxigênios aqui do outro lado também. 3 mais 8, 11 oxigênios. Legal, balanceamos pelo menos a quantidade de enxofre. Ferro está balanceado, enxofre está balanceado. Agora a gente vai partir para o oxigênio. Repara que para conseguir fazer aqui, ó, 2 vezes algum valor que vai resultar em 11, eu vou ter que fazer de novo aquela multiplicação por um número quebrado. 2 vezes quanto que dá 11? Se você for bom aí de matemática, né, você vai ver que é 5,5. 5,5 vezes 2 resulta em 11. Então eu vou ter que deixar esse valor quebrado aqui, né? Lembra que eu falei para vocês? O valor quebrado, eu posso transformar ele num valor inteiro. Como que eu faço isso? Galera, outra dica, tá? A maioria das vezes que você fizer balanceamento, esse balanceamento aqui com número decimal vai dar um número com meio. Então eu sempre vou multiplicar por 2. 5,5 vezes 2 vai dar um número inteiro. 2,5 vezes 2 dá um número inteiro. Qualquer número que é 0,5, 1,5, 2,5, 3,5, qualquer número e meio, se você multiplicar ele por 2, ele vira um número inteiro, tá? É uma conta aí básica que você pode fazer na sua cabeça. Então, lembra que se eu multiplicar isso daqui por 2, eu tenho que multiplicar isso por 2 e também isso por 2. Tudo isso tem que ser multiplicado por 2 também. Vou reescrever a nossa conta, tá? Vou até trocar aqui a cor da caneta. De forma geral, ó, se eu fizer esse cara vezes 2, eu vou ter 4FeS2 mais, é meu gato, pessoal, vai ficar fazendo esse barulho, esse miadinho aí dele, é normal, ele é carente. FeS2 vezes 4, o mais 11O2, e isso vai formar, deixa eu colocar um pouquinho mais para cá, vai formar 2Fe2O3 mais tá certo isso? Tá certo isso? Tá certo isso. Mais 8SO2. Tá joia? Basicamente vai ficar essa aqui. Deixa eu escrever isso aqui um pouquinho diferente. Aí. Essa aqui vai ser a nossa resposta. 4FeS2
mais 11O2, formando 2Fe2O3, mais 8SO2. Se você contar aqui, ó, a quantidade de novo, eu tenho 4Fe de um lado, 8S do outro, desse mesmo lado, perdão, e de oxigênio eu tenho 22 Os. Olhando lá para o outro lado agora, ó, eu tenho 4 ferros, eu tenho, aqui vão ser 6 oxigênios, né? Eu tenho 8 enxofres e, ó, 8 vezes 2 dá 16. 16 mais os 6 oxigênios que eu já tinha colocado aqui, ó, vai dar 22, ó. Então repara que agora o nosso balanceamento continua dando certo, mas a gente multiplicou isso aqui tudo por 2 para poder tirar aquele número decimal. Beleza? O número agora não existe mais aqui do decimal, então agora está o mais correto possível. Essa seria a nossa resposta. Uma parte importante do balanceamento é você se desvencilhar dessa estratégia aqui, pessoal. Eu sei que ela ajuda nesse começo e eu recomendo que você continue usando ela se ela for a melhor estratégia que você consegue usar, tá joia? Mas isso aqui, ó, é uma estratégia que demora muito mais para fazer o balanceamento, tá? O balanceamento ele vai se tornando mais rápido quando você abandona essa estratégia de ficar escrevendo os elementos embaixo e tal. Por isso, o próximo balanceamento que eu vou fazer, eu já vou começar a abandonar essa metodologia. Então, olhando aqui para o nosso próximo balanceamento, ó, eu já vou fazer o balanceamento aqui dessa nossa equação um pouco mais, de uma forma um pouco mais direta, tá? Para a gente poder já ir adiantando essa metodologia. E adiantar o vídeo também, né? Porque já deu aí 26 minutos de vídeo, ninguém assiste 30 minutos de vídeo, isso daí é óbvio, né? Aqui, ó, eu tenho NH3 mais O2 formando NO mais H2O, né? Aqui a dica era começar com átomos diferentes de H e O. O N, pessoal, já está balanceado, ó. Eu tenho um aqui desse lado e um aqui do outro lado. Então o que eu vou fazer para balancear isso aqui primeiro? Cara, se não dá para balancear mais nada, começa pelos Hs, tá bem? Pelos Hs, ó. E aí vai uma outra dica. Quando você tiver um número com 3, ó, ali você tem H3, né? H3 de um lado, e lá do outro lado você tem H2. Pô, como que eu vou balancear isso? Se você pensar, eu teria que multiplicar, ó, 2 vezes 1,5 dá 3, certo? Daria para fazer isso. Ah, Matheus, mas eu não gosto desse negócio do número decimal. Então não olha para o número decimal. Pensa o seguinte, ó. Para igualar o 3 de um lado e o 2 do outro, eu posso só inverter os números. Se eu fizer 2 vezes 3, não vai dar 6? Se eu pegar esse outro número, 3 aqui, e jogar lá para o outro lado, ó, 3 vezes 2, não vai dar 6 também? Então, quando você não quiser usar o número decimal, nesses casos aqui, tá? Você tem 3 de um lado, 2 do outro. Ah, eu quero igualar. Como que eu vou igualar? Inverte os valores. 3 de um lado, 2 do outro, eu escrevo 2 de um lado e 3 do outro. O que vai acontecer? Ó? Eu vou ter 6Hs aqui, eu vou ter 6Hs aqui do outro lado. O H está balanceado? Está balanceado. Ah, então agora eu vou passar para o O. Não, não vai passar para o O. Porque agora, se você reparar, ó, ao mesmo tempo que você balanceou o H, você desbalanceou o N. Agora você tem 2 N's aqui, ó. Então, para igualar isso aqui, eu vou ter que colocar um 2 aqui desse outro lado também, ó. Eu tinha só um N. Se eu colocar um 2, aí eu igualo as quantidades. Eu tenho 2N aqui, eu tenho 2 N's aqui. Tá joia? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai passar agora para o O. Agora sim é a hora de balancear o O, tá? Para o O, repara aqui, ó. Eu tenho 2 vezes O, dá 2 Os. Eu tenho 3 vezes O, dá 3 Os. Então, 2 mais 3, eu tenho 5 oxigênios no total no produto, tá? O produto é esse cara aqui, ó, à direita. Enquanto que no nosso reagente, a gente só tem 2 oxigênios, cara. Então, como que eu vou balancear 5 de um lado e 2 do outro? Lembra, ó, 2, então, vezes quanto que vai dar 5? Eu sei, pessoal, de cabeça a gente pode fazer essa conta. 2 vezes 2,5 dá 5. Então, eu teria que colocar um 2,5 aqui para igualar, para balancear toda a minha conta. Ah, mas aí deu um número decimal. Pode deixar?
Pode. Na minha prova, você pode deixar tranquilo. Mas na maioria das matérias a gente vai ter que balancear isso certinho, com números inteiros. E para balancear isso com números inteiros, o que eu posso fazer? Eu só multiplico, ó. Deu número decimal, número com vírgula ali, vamos multiplicar por 2. Multiplico esse por 2, multiplico esse por 2, multiplico esse por 2 e multiplico esse por 2. Todos eu vou multiplicar por 2. 2 vezes 2, ó, 4NH3, mais 2 vezes 2,5, 5, ó, 2, formando 2 vezes 2NO dá 4NO, mais 2 vezes 3H2O dá 6H2O. Galera, essa é a nossa resposta. Esse é o nosso primeiro balanceamento sem usar aquela outra estratégia. Não entendi, Matheus, o que você fez. Então, aplica a estratégia anterior e tenta fazer passo a passo. Como a gente já tem 30 minutos de vídeo aqui, eu vou parar esse vídeo e vou fazer uma segunda parte com os outros balanceamentos. Ok? Até a próxima, uma boa aula aí, dentro do limite do possível, e tchau!